Você já parou para pensar no que acontece quando a paciência de Deus chega ao fim? Quando o amor dele já não é mais recebido, e a advertência divina é ignorada por gerações inteiras. Sodoma e Gomorra, cidades ricas, prósperas, cheias de prazer, mas também cheias de violência, orgulho, injustiça e pecado. Naquela noite, o céu não ficou em silêncio. Deus desceu, e o que aconteceu ali não foi um mito, mas um aviso para todas as gerações futuras, inclusive a nossa. Jesus falou sobre Sodoma. Os profetas choraram por causa dela. E hoje, mais do que nunca, essa história precisa ser ouvida. Tudo começou com uma separação. Abraão, homem da promessa, recebe a proposta de Ló, seu sobrinho. A terra estava apertada para ambos, e então, uma decisão precisava ser tomada. Ló ergue os olhos. Ele vê as campinas do Jordão, férteis, verdes, cheias de vida. Mas ali também estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis 13 declara: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu baseado na aparência. Ele viu o verde, mas não viu o veneno, viu a prosperidade, mas ignorou a impiedade. A Bíblia não descreve Sodoma apenas como uma cidade imoral. Ela era o retrato da decadência completa de uma sociedade que rejeita a Deus. Ezequiel 16 revela algo ainda mais profundo. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, mas não ajudava o pobre e o necessitado. Era uma civilização cheia de luxo e lazer, mas vazia de temor. A injustiça social era gritante. Os pobres eram esquecidos, os fracos eram desprezados. E o pecado se tornará normal. Romanos 1 ecoa esse padrão. Quando o homem troca a glória de Deus por sua própria imagem, a mente se corrompe, e Deus os entrega a paixões vergonhosas. Sodoma não caiu de um dia para o outro. Ela foi se afundando lentamente, como muitas culturas hoje. Em um momento sagrado, o próprio Senhor, acompanhado de 2 anjos, visita Abraão. E ali, Deus revela algo que choca. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Deus não destrói sem avisar. Ele é paciente, longânimo, justo. Mas quando o pecado clama aos céus, ele se levanta do trono. Abraão, movido por temor e compaixão, começa uma intercessão ousada. Senhor, destruirás o justo com o ímpio. Se houver 50 justos, e se forem 45, 30, 20, 10. E Deus responde: Não destruirei, por amor aos 10. Essa conversa nos revela o coração de um Deus que ama a justiça, mas também ouve o clamor dos seus filhos. Um Deus que está atento, antes de agir. No final da tarde, 2 anjos entraram em Sodoma. Não havia trombetas. Não houve aviso oficial. Mas a hora do juízo havia chegado. Ló os viu e imediatamente os recebeu em sua casa, insistindo para que não passassem a noite na rua. Ele sabia o que acontecia ali depois que o sol se punha. Mas os homens da cidade, de todos os lados, cercaram a casa. De jovens a velhos, todos exigiram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para nós, para que abusemos deles. Foi uma declaração pública de um pecado coletivo. Um nível de depravação onde a consciência está morta, e o mal é aplaudido. Ló tentou impedir. Ofereceu até suas filhas, o que nos choca. Mas aquilo revela o desespero e o colapso moral mesmo dentro da casa de quem servia a Deus. Os homens avançaram violentamente, até que os anjos intervieram. Cegaram a multidão. E disseram: A destruição está próxima. Saiam enquanto há tempo. Os anjos disseram com clareza: Leva contigo tua mulher e tuas filhas,
pois serás destruído com a cidade. E quando fugirem, não olhem para trás. Mas Ló hesitou. Mesmo diante do aviso claro, ele ainda estava preso à vida que construiu ali. Talvez por apego, talvez por incredulidade. Os anjos o tomaram pela mão e o arrastaram para fora. Isso é graça. Quando o servo não tem força, Deus o segura. Eles correram rumo a Zoar, mas no caminho, algo terrível acontece. A mulher de Ló olha para trás. E naquele instante, ela é transformada em uma estátua de sal. Não foi só um olhar físico. Foi o olhar de quem não quer deixar o mundo. De quem lamenta mais a perda do que o juízo de Deus. E Jesus diria, séculos depois, em Lucas 17: lembrai-vos da mulher de Ló. O sol já nascia quando Ló chegou a Zoar. E então, o céu se abriu. Fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra. Uma explosão divina. Não foi natural. Foi julgamento. Gênesis 19 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Nada sobrou. Nem vestígios. Nem sobreviventes. Nem ruínas com paredes. Tudo foi engolido pelas chamas. A terra, ainda hoje é marcada por sal e esterilidade. O profeta Isaías diria mais tarde: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías 1. Essa destruição é símbolo do juízo final, do dia em que o mundo será julgado pelo mesmo Deus que julgou Sodoma. E Pedro escreveria: e, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à subversão, fazendo delas exemplo a quantos vivem impiamente. 2 Pedro 2. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre pecado sexual. É sobre a rebelião completa contra o Criador. É sobre soberba. É sobre desprezar o necessitado. É sobre uma cultura que normaliza o mal e se orgulha disso. E mais, é um lembrete de que Deus não muda. Ele é amor, sim, mas também é santo, justo e reto. A palavra de Deus nos ensina que o homem, em seu estado natural, está morto em delitos e pecados. Que se não for pela graça de Deus, como no caso de Ló, ninguém será salvo. Sodoma é um espelho do coração humano sem Deus. E o fogo que caiu é sombra do que virá no dia do Senhor. Mas há esperança, porque mesmo em meio ao juízo, Deus estendeu misericórdia a um justo, a um intercessor. E ainda hoje, Ele oferece salvação. Talvez você viva em Sodoma, espiritualmente. Talvez seu coração esteja preso àquilo que Deus quer que você abandone. E talvez você, como a mulher de Ló, até saia com os pés, mas olha para trás com o coração. Não há salvação sem arrependimento. Não há graça sem abandonar o pecado. Jesus Cristo é o único capaz de nos livrar do juízo que virá. Ele tomou sobre si o fogo da ira divina, para que hoje, você tenha o favor do Pai. Fuja de Sodoma. Agora. Não olhe para trás. Arrependa-se. Volte-se para Cristo. E viva. A destruição de Sodoma foi completa. Mas a salvação de Ló foi real. O mesmo Deus que julga, também salva. O mesmo Deus que envia fogo, também envia o Cordeiro. Hoje, o Evangelho te alcança. Não endureça seu coração. Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo e compartilhe com alguém. Não esqueça de inscrever-se no canal para que você possa continuar recebendo nossos vídeos e deixe um comentário para fortalecer nosso canal. E acima de tudo, fuja de Sodoma, porque o fogo está vindo. Que a graça de Cristo te encontre, e que a justiça de Deus te conduza à santidade. Amém.